Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Que você vá abrindo aí a sua Bíblia ao livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Estaremos lendo os versículos 19 e 20, Mateus 28, 19 e 20. Esse penúltimo louvor que a gente cantou, O Cristo é Meu, eu particularmente me identifico muito com ele, porque naquela frase, naquela parte do louvor que diz: vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Eu acredito que essa é a realidade de todo ser humano. Sem Cristo ele vive sem motivo e sem razão. Sem Cristo ninguém tem paz no coração. É impossível isso. É impossível ter paz sem que o próprio Cristo habite nesse coração que naturalmente vive em guerra. Vive em guerra contra Deus, vive em guerra contra o próximo e vive em guerra contra si mesmo. E enquanto esse coração não encontra a sua verdadeira razão de viver, enquanto esse coração ele não consegue encontrar o propósito da sua vida, ele não tem paz. Por isso que eu disse que eu me identifico muito com esse cântico, né? Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, eu quero ver em cada coração. Isso é uma coisa, meus irmãos, que infelizmente a gente tem deixado de lado. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas vamos ler aí versículos 19 e 20 do capítulo 28, que diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra, Deus, está aqui diante de nós. Nós acabamos de lê-la e te pedimos, Senhor, com toda a humildade do nosso coração, que o Senhor nos ilumine para entender a Tua palavra, porque ela é o nosso alimento, ela é o nosso pão. A Tua palavra, Deus, é a lâmpada que nos guia, é luz para o nosso caminho. A Tua palavra é aquela que nos direciona em direção a Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Que a Tua palavra nesse momento seja pregada com fidelidade. Que seja dito, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja que seja falado. E que tudo venha do Senhor e penetre profundamente em nosso coração. Que o nosso coração seja preparado pelo Teu Santo Espírito. Faz assim, Senhor, nos molda, nos guia, nos restaura pela Tua palavra, nos edifica, nos fortalece, acende novamente a chama do Teu Evangelho em nosso coração. É isso que te pedimos, Senhor. E em nome de Jesus, te agradecemos. Amém, Senhor. O contexto aqui do texto nada mais é do que Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos. As últimas instruções antes dele, Jesus,
ser assunto aos céus. E aí a instrução dele é justamente no sentido de que os discípulos continuassem a obra que o próprio Jesus havia começado. E a obra que Jesus havia começado nada mais era do que a pregação de um reino que estava para se estabelecer e que agora, nesse exato momento, já havia se estabelecido. Porque aqui Cristo não só havia morrido, mas ele já havia ressuscitado. E ele já ressurreto, já havia estabelecido o seu reino, e aí agora ele está passando aos seus discípulos a tarefa de continuar essa obra que ele havia começado. Por isso a ordem dele é: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar e a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. Então é por isso que eu comecei citando, né, o cântico que a gente cantou aqui, o penúltimo cântico que a gente cantou aqui, porque exatamente esse trecho que a gente cantou, ele diz: e hoje a paz que eu sinto, de verdade, quer mesmo? Sério? E como você espera que isso aconteça? Como você espera que essa paz que você quer ver em cada coração, como é que você espera que essa paz chegue lá, nesse coração? Que como o seu, antes, vivia sem motivo e sem razão, mas agora você quer que a paz que você sente, você veja em cada coração. Como você espera que isso aconteça? A resposta óbvia é o quê? É o evangelismo, não é? A gente tem feito isso? Porque assim, se a nossa vontade é ver em cada coração que a paz que eu sinto hoje esteja em cada coração, e a maneira disso acontecer é evangelizando, a gente realmente quer ver essa paz em cada coração? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós, e eu não estou falando só vocês, eu estou me incluindo nisso também. Nós, não somente evangelizamos pouco, como nós falamos pouco sobre evangelizar. O texto que nós acabamos de ler, Jesus está dando exatamente essa ordem aos discípulos. E a gente fala tão pouco de evangelismo, como se o evangelismo fosse uma coisa que ficou lá nos primórdios, lá no passado. É como se hoje nós fôssemos uma comunidade onde a evangelização, ela não faz parte da nossa vida. Em uma comunidade cristã que a evangelização não faz parte da vida, ela está fadada a acabar. Porque o que faz com que qualquer igreja continue, perpetue, é o quê? É a vinda de novos discípulos. Porque hoje nós estamos aqui. E amanhã? Quem garante que pode estar aqui daqui a 20 anos? Quem garante? Levanta a mão. Daqui a 10 anos? Daqui a 5 anos? Daqui a 1 ano? Quem garante que pode estar aqui amanhã? Então, se Jesus não vier amanhã, ou daqui a 20, 15, 10, 5 anos, a permanência dessa congregação, ela depende de que cada um de nós se empenhe nesse evangelismo.
vivencie isso, para que aí sim, essa paz que eu quero ver em cada coração, ela de fato vai e a gente veja. Caso contrário, isso não vai acontecer sozinho. Amém? Então, meus irmãos, o que a gente vai falar é justamente sobre essa missão que é a minha missão como igreja, que é a sua missão como igreja. E essa responsabilidade da pregação do evangelho, ela pesa sobre os nossos ombros. Na semana passada a gente falou sobre o quê? Quem lembra? Aí você diz assim, eu não sei nem o que eu comi hoje, você quer que eu lembre o que foi falado domingo? Hã? As nossas responsabilidades como igreja. E por que eu não falei do evangelismo? Porque eu queria tratar disso de maneira mais, vamos dizer assim, mais detalhada. Hã? Também. Expressiva. Mais completa. Foi isso que tu disse? Alguém falou, não sei quem foi. Mas o fato, meus irmãos, é que antes da gente falar sobre isso, é necessário que a gente leve em consideração algumas coisas. E é exatamente por aqui que a gente vai começar. Então, em primeiro lugar, preste atenção. O evangelho ou o evangelismo, ele é missão de Deus. Amém? E por que isso é importante? A gente dizer que o evangelho é a missão de Deus. Porque nós, como igreja, só estamos em missão porque Ele está em missão. Que a missão é dele. Nós somos soldados que estamos numa missão cuja a missão não foi escolhida por nós. Não, nem sequer foi dada a nós, primeiramente. Foi dada a Deus, a missão é dele. Nós só estamos em missão porque Ele está em missão. Abra aí comigo, por favor, em 1 Timóteo. Capítulo 2, versículo 4. Primeira Timóteo 2,4, olha o que ele vai dizer aí, meu irmão. Vamos ler do 3. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha, a missão de Deus é salvar. É a missão dele. Ele deseja isso, salvação para os seus. E como nós somos os deles, o dele, aliás, juntamente com ele, estamos nessa missão. Se a missão é dele, é ele que determina quem, onde, quando e como vai ser evangelizado e pregado. Porque a missão é dele. Não cabe a nós escolher quem vai evangelizar e quem não vai ser evangelizado. Porque a missão é dele e não nossa. Amém? A missão é do Senhor. Se a missão é dele, então preste atenção que isso é importante. É ele quem converte e não nós. É responsabilidade dele converter e não nossa. O que significa dizer, meus irmãos, que quem é que ganha a alma?
Hã? É Deus. Você ganha alma? Você não ganha nem a sua. A nossa responsabilidade não é ganhar alma, a nossa responsabilidade é pregar. A conversão é dele, é do Senhor. A responsabilidade de converter é dele. É o que João vai dizer no seu Evangelho, capítulo 16, versículo 8. É o Espírito quem convence da justiça, do pecado e do juízo. E o nome disso é o quê? Conversão. É Ele quem converte, porque a missão é dele e não nossa. Pesa sobre nós a responsabilidade de pregar, não de converter. E por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente prega para alguém, evangeliza essa pessoa e essa pessoa não, e aí você fica se sentindo culpado. Como se a culpa da não conversão dessa pessoa fosse sua. E aí, às vezes, você nem quer mais nem evangelizar. Como quem diz assim, eu vou evangelizar para quê? Se eu não sei. Ninguém se converte quando eu prego. Mas você não tem a obrigação de converter. Você não tem essa responsabilidade. A sua responsabilidade é evangelizar, pregar. A conversão é do Senhor. Porque a missão é dele. Uma outra coisa que é importante a gente saber aqui, sobre a questão de que o evangelho é a missão de Deus e a missão é dele, não nossa. Nós só temos essa missão, só estamos nela porque ele está em missão e por isso estamos em missão. É que, preste atenção, nós somos o que nessa guerra? Soldados. Você já viu um soldado decidir para qual missão ele vai? Qual guerra ele vai enfrentar? Qual é a guerra, general? É a guerra fulano de tal. Não, essa aí eu não estou a fim de ir, não. Eu acabei de vir dali, quase que eu morro, tu já quer me mandar para outra, vou nada, vai tu. Tu já viu um soldado fazendo isso? Se ele fizer, ser preso é a menor das coisas. Ele pode ser o quê? E aí a gente está nessa missão, porque a missão é dele, ele está em missão. Então, se nós somos os soldados, a gente não tem que escolher a missão, não, meu irmão. A gente não tem que escolher que luta a gente vai enfrentar para evangelizar. Aonde, quem? A gente é só soldado aqui. A gente só é instrumento usado por ele para converter. Porque ele quis fazer isso, ele quis nos escolher, nos enviar como instrumentos, como propagadores desse evangelho, porque ele não precisava. Quer ver uma coisa? Deixa eu falar aqui um negócio para você. Você acha que é mais fácil alguém se converter eu pregando do que se viesse um anjo e pregasse? Qual era mais fácil que alguém se convertesse? Que era? Então, a minha pergunta é bem clara e simples. Deus precisa de mim para isso? Ele poderia mandar um anjo? E aí seria muito mais eficaz? Talvez, né? Provavelmente não. Sabe por que não? Porque independente de ser um anjo ou um ser humano pregando, o que está ouvindo é o mesmo ser humano ruim com o coração ruim. Ele não se converteria nem que um anjo descesse. É isso lá naquela história do rico e Lázaro, lembra? Que Lázaro diz assim, olha, pede que, o rico aliás, né? O rico diz assim, ó, pede que Lázaro volte lá e fale com os meus
irmãos, porque se ele voltar lá, eles vão ouvi-lo. Lembra que ele diz isso? Aí o que é dito para ele? O que é? Eles têm o quê? Escute a eles. E qual é os profetas de que ele estava se referindo? Qual era? A Escritura. A Escritura é o profeta que ele está se referindo lá. E nós somos esses profetas que anunciam a vontade de Deus. E se alguém não se converte por isso, a culpa é de um coração duro e não do profeta. A não ser que o profeta seja um profeta de Baal. Né? Não seja um profeta de Deus. Mas preste atenção, irmão. A importância dessa missão ser da igreja, ser de Deus e não da igreja, somente da igreja, é que o nosso general ordena e nós, como soldados, executamos. Leia comigo o texto que a gente leu inicialmente. Volte lá para Atos. Perdão, Mateus. É a quarta-feira na cabeça. Atos capítulo 28. Nem tem, eu acho, capítulo 28 em Atos, né? Mateus 28. Hoje é domingo, né? Qual é a primeira frase que tem no versículo 19? Portanto, o ide, algumas versões já traz o ide na frente, né? Mas o fato aqui é que esse ide é um imperativo. Você sabe o que é um imperativo? É uma ordem. Não é uma opção. Um soldado não tem opção. Ele obedece, ele cumpre. Eu lembro que tem uma frase que quem assistiu Tropa de Elite, né? Uma frase que ficou muito conhecida na época que passou o filme, era o quê? Missão dada, missão cumprida. A missão dada aqui é o quê? Ide. Fazer o quê? Pregar o evangelho. E preste atenção, porque muitas vezes a gente para no meio do caminho aqui. Porque o texto está dizendo, ide pregar o evangelho, né? E aí ele diz, batizando em nome de Jesus Cristo, só que, olha o versículo 20, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que ordenei. A pregação do evangelho, ela não para apenas quando você prega e alguém crê e se converte. A pregação do evangelho continua enquanto você está ensinando essa pessoa a obedecer, a guardar e a obedecer. E quando é que isso acontece? Quando é que uma pessoa a quem você está evangelizando, ela aprende a guardar e a obedecer? Quando é que isso acontece? Quando ela faz, sabe o quê? Ela vê em você como é que você guarda e obedece aquilo que foi ensinado para você. Exato. É o que a gente costuma chamar de discipulado. O evangelismo não para só na pregação do evangelho para alguém se converter. Ele perpetua até alguém conseguir andar com as próprias pernas. E esse alguém que agora aprendeu a guardar e obedecer, ele vai ensinar isso a outros. Para quê? Para que a paz que eu sinto hoje, eu possa ver em cada coração. Então, é missão de Deus isso. E só é a nossa missão porque é a dele.
Essa missão não foi dada para a igreja se virar. Não, Deus está no controle dessa missão. Ele não nos abandonou. Por isso o evangelismo não é uma coisa do passado, é uma coisa de hoje, de ontem, e vai ser de amanhã. Enquanto a gente estiver aqui, nós precisamos aprender a abrir a nossa boca aonde quer que a gente esteja. Porque o id aqui não é uma coisa que você... Olha, vamos fazer o seguinte. Sábado que vem, nós vamos marcar para evangelizar. A gente pode fazer isso? Pode ou não pode? Mas o evangelismo não pode depender só disso. O evangelismo é uma vida. É enquanto você está lá no seu trabalho, é enquanto você está na padaria, ide e pregai, enquanto você vai. É enquanto você está ali com o teu amigo de trabalho ali, né? Quem trabalha em empresa, você está ali naquela máquina, operando aquela máquina, você está ali com o teu amigo e tu está evangelizando. Tu está com o teu cliente e tu está falando de Jesus. Tu está com os teus amigos da escola e tu está pregando para eles. É ir de enquanto você vai. Está na fila da padaria. Está na fila da lotérica. Hoje em dia quase ninguém mais vai, né? Esse é o ID, meu irmão. E a gente tem que entender que essa missão é de Deus. E nós só estamos nela porque Ele está nela. Pesa sobre nós essa responsabilidade. Porém, também pesa sobre nós o fato de que esse evangelismo, esse evangelho, ele não se aplica só aos de fora. Ele se aplica a nós. Você já parou para prestar atenção que às vezes quando a gente está pregando para alguém, parece que a gente está pregando para alguém e a gente está de fora disso? Olha, você tem que se arrepender, como se ele tivesse que se arrepender e nós não. Se o evangelho não se aplicar em nós, jamais a outra pessoa vai se converter. Porque ele precisa ver que esse evangelho, primeiramente, foi eficaz e operante na vida daquele que está tentando passar o evangelho para ele. Vou usar de novo o exemplo da música aqui. A paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Aí olha só, tu vai levar essa paz para outra pessoa, sendo que a outra pessoa está olhando para tu e está vendo que o teu coração não está em paz. Como é isso? Tu está me oferecendo uma paz que tu não tem. O evangelismo não tem como ser eficaz assim. A gente precisa viver uma vida na presença de Deus, aos pés de Deus, uma vida quase irrepreensível. Não é só para estar aqui em cima, não. É para pregar aonde a gente estiver. Porque aonde a gente estiver, as pessoas vão olhar para nós e vão apontar o dedo. E se a gente estiver errado, elas vão estar apontando o dedo com razão. Nós não podemos fazer que nada, deixar que nada atrapalhe a pregação do evangelho. Por isso o evangelho primeiro precisa ser aplicado na gente. O evangelismo tem que ser aplicado primeiro em mim, para que ele seja eficaz para quem está lá ouvindo. E eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que o evangelho só vai ser eficaz por causa de mim, por causa de você. Não, não é isso que eu estou dizendo. O evangelho, ele é poderoso, amém? Porém, esse poder de ação do evangelho precisa ser visto em você e em mim. E precisa ser visto por quem a gente está tentando evangelizar. Para que ele saiba que esse poder
que você está dizendo que pode restaurar a vida dele, já restaurou a sua. E aí ele diga: eu quero esse poder. Eu quero o poder que restaurou a tua vida, eu quero que esse poder esteja na minha. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? O evangelho precisa ser aplicado em nós. Nós não estamos isentos dele, porque a missão é do Senhor. Em segundo lugar, primeiro, a missão é dele. Segundo, a mensagem do evangelho. E nesse tópico aqui, a mensagem do evangelho, eu tenho duas coisas para dizer para vocês. A primeira é: não negocie o evangelho. Jamais negocie o evangelho. Não mercadeje o evangelho. Não venda, não troque, porque o evangelho não é seu para você vender. O evangelho não é seu para você trocar. Não faça por dinheiro aquilo que você recebeu de graça. Jesus disse isso aos discípulos. Mateus capítulo 10. Ele estava enviando eles, ele disse, olha, ele dá um monte de instrução, né? Não leve bolsa, não leve alforje. Ele dá um monte de instrução para eles. E aí, para finalizar nas instruções, ele diz o seguinte: dai de graça o que vocês receberam de graça. Porque o evangelho não é de vocês. Para que vocês vendam por tal preço. Então não mercadeje a palavra de Deus. Jamais. Nunca. Eu escutei uma frase uma vez que dizia o seguinte: aqueles que servem a Deus por causa de dinheiro, eles facilmente serviriam Satanás por um valor maior. Se alguém serve a Jesus por dinheiro, ele servirá a Satanás por um preço maior. Nunca mercadeje a palavra de Deus. Jamais. Eu queria voltar a um tópico aqui, que ainda é aquela questão da gente... Porque eu esqueci de falar uma coisa importantíssima aqui. Quando eu estava falando que o evangelho se aplica a nós. Você já parou para pensar como a mensagem do evangelho é urgente? Sim ou não? E aí esses dias eu primeiro vi alguém falando sobre isso, depois eu fui pesquisar e vi que era uma coisa que realmente havia acontecido. Vocês lembram eu não lembro se foi em 2015 ou foi em 2016, que aconteceu um tsunami na Tailândia. Vocês lembram dessa história? Vocês ouviram falar de uma garotinha chamada Tilly? Ela era até inglesa. E que ela salvou 100 pessoas desse tsunami. Vocês ouviram essa história? É uma história real. Agora preste atenção. Ela havia assistido uma aula de geografia, onde o professor explicou o que acontecia com o mar quando estava prestes a acontecer um tsunami. E aí ele explicou que o mar recuava tantos metros, e aí depois desse recuo grande, ele vinha com o tsunami. E aí tinha 100 pessoas ou mais ali naquela praia, não sei bem, mas a garotinha prestou atenção que o mar estava exatamente da maneira como o professor havia explicado. E ela, que nem uma maluca desesperada, saiu gritando na praia: o tsunami vai acontecer. E as pessoas, aquelas 100 pessoas, acreditaram nela. E correram. E viveram. Você sabe por que aquela garotinha saiu que nem uma maluca correndo?
Porque ela tinha uma informação que podia salvar vidas. E quem creu nela viveu. Nós temos, meus irmãos, uma mensagem que pode salvar a vida de um ser humano eternamente. Nós devíamos sair que nem um maluco, gritando, correndo, falando, porque almas poderiam viver pelo simples falar de uma mensagem, de uma informação que a gente tem. Assim como a garotinha lá que saiu que nem uma maluca e conseguiu salvar pessoas, pelo menos aqueles que acreditaram nela. Então você consegue perceber a urgência da pregação do Evangelho? A gente pode estar conversando com alguém aqui hoje e amanhã aquela pessoa nem está mais. E se ela morreu sem Cristo, o que a Bíblia fala sobre isso? Se ela morre sem Cristo, para onde ela vai? Para onde, irmãos? Vocês estão com medo de falar? Vão para o inferno. Não vocês, tá? Não estou dizendo isso com vocês. Aqueles que morrem sem Cristo vão para o inferno. É isso que a Escritura diz. Vocês acham que isso é algo para a gente deixar para amanhã? Se aquela garotinha salvou pessoas que iam morrer ali, fisicamente, quanto mais nós que sabemos que pessoas sem Cristo podem morrer, não só fisicamente, mas eternamente. Então pesa sobre nós essa responsabilidade. Amém? Então, voltando para a questão do mercadejar da palavra. Não façam isso. Jamais. Não troquem por dinheiro aquilo que você recebeu de graça. Uma vez aconteceu comigo uma coisa muito interessante. Eu já tinha escutado isso com a outra pessoa, mas isso aconteceu comigo e foi uma experiência pessoal. Um jovem que era aluno meu, de teologia, ele me convidou para pregar na igreja que ele congregava. Era até uma presbiteriana, se não me falha a memória. E ele me perguntou algumas vezes o seguinte: quanto tu cobra? Quanto tu cobra? Quanto tu cobra? E eu disse: eu não cobro nada, eu não cobro nada, eu não cobro nada. Ele me perguntou isso algumas vezes. Parecia que ele não estava acreditando que eu não pregava por dinheiro. Não mercadeje a palavra de Deus. O que você recebeu de graça, passe de graça. Essa é a primeira coisa a respeito da mensagem do Evangelho. A segunda é: não diminua o Evangelho. Não diminua ele. O Evangelho é o poder de Deus? O Evangelho é o poder de Deus? Mas ele só é o poder de Deus se ele for pregado com fidelidade e completamente. Nunca pense assim: ixi, mas isso é uma mensagem muito dura, fulano pode não, sabe? Pode ser uma mensagem muito dura para ele. Aí você tenta amenizar a mensagem para que a pessoa não faça isso. Não dilua o Evangelho. O Evangelho é o que é. E se ele é poder, ele só é poder na sua completude. Nós precisamos pregar o Evangelho todo, para o homem todo e para todo homem. Nunca, sabe, tente adaptar a mensagem do Evangelho para ela se tornar mais receptiva. Não, eu vou dar uma maquiadazinha aqui no Evangelho para que as pessoas não se sintam tão ofendidas. Aí eu lembro aqui de uma frase, não vou lembrar de quem é, mas que diz o seguinte: olha, deixe que as pessoas se ofendam com o Evangelho. Elas passam a vida inteira ofendendo a Deus. Deixe que elas se ofendam com o Evangelho. Com o Evangelho. Não com uma palavra qualquer que você diga. Deixe que elas se ofendam com o Evangelho.
Quando elas veem que o evangelho, por exemplo, vai dizer que elas são pecadoras, porque são. Se ela se ofender por isso, deixe que se ofenda. Porque elas passam a vida inteira ofendendo a Deus com seus pecados. Então não dilua o evangelho, não diminua a mensagem do evangelho. Porque o evangelho é poder quando ele é pregado com fidelidade. E aí ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. E dentro dessa parte da mensagem do evangelho, a gente vai estar já se encaminhando para o fim. Não presuma o evangelho. O que é isso, irmão? Você achar que alguém já sabe. Nunca faça isso. Eu não vou pregar para o Wagner porque eu acho que o Wagner já sabe. Nunca presuma que alguém já sabe, por isso deixe de pregar para ele. Não faça isso. Afinal de contas, se mesmo que ele saiba alguma coisa, você não sabe o que ele sabe realmente. Então pregue. Se ele já souber, glória a Deus. Se não souber, ele vai ouvir o evangelho. Não presuma que alguém já sabe. Evangelize. Pregue o evangelho. E terceiro e último. Em primeiro lugar, o evangelho é a missão de Deus. Em segundo lugar, a mensagem do evangelho. E em terceiro lugar, a igreja precisa ser o evangelho visível. As pessoas precisam olhar para nós como comunidade e ver tudo aquilo que emana do evangelho acontecendo aqui entre nós. Por exemplo, quando a gente olha para o evangelho, primeiro vamos pensar, o que é o evangelho? O que é? O que é o evangelho? Hã? Oi? Certo, mas o que é o evangelho? Segundo 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 2 ao 4. Hã? Isso. Nascimento, obra, morte e ressurreição de Jesus. Isso é o evangelho. Então Cristo nasceu, teve a sua vida e obra aqui nessa terra, morreu e ressuscitou. Isso é o evangelho. Quando a gente olha para isso, o que a gente consegue ver nisso? Ele morreu por causa de quê? Hã? Dos nossos pecados. Então, o que a gente consegue ver no evangelho? Perdão. Ele se entregou por amor. Então, o que a gente vê no evangelho? Amor. Ele olhou para a humanidade e viu que ela estava perdida. E por isso ele se entregou por ela. Então ele olhou e teve compaixão, misericórdia. Todas essas coisas que a gente olha para o evangelho e emanam dele, precisam ser visíveis em nosso meio. As pessoas precisam ver isso em nós. Precisam olhar para essa congregação e ver amor, e ver perdão, e ver misericórdia, e ver compaixão. Tudo isso. Porque a nossa vida em comunidade, é uma vida que precisa emanar o evangelho. Aliás, não emanar, porque o evangelho é quem emana essas coisas. Ela precisa ser visível no nosso meio, essas coisas. O amor, o perdão, a salvação, a santidade. Cristo era o Cordeiro sem manchas e sem máculas. Ele era santo. A santidade emana do evangelho. E essas coisas que emanam do evangelho precisam ser visíveis na nossa vida
em comunidade. A igreja é o evangelho visível. Então lembre-se, a missão é do Senhor. E nós só estamos em missão porque Ele está em missão. A mensagem do evangelho: não venda, não troque, não mercadeje, não dilua e não presuma. E 3, a igreja é o evangelho visível. O amor, o perdão, a misericórdia, a salvação e a santidade precisa ser visto em nosso meio. Lembrem-se disso, meus irmãos. Porque é só assim que nós iremos ser usados por Deus para que Ele cumpra a missão dele. Em Cristo Jesus, que Ele nos abençoe. Fique de pé aí no seu lugar. Se nós fizermos isso, aí de fato e de verdade, eu não tenho nem dúvidas que a gente vai ver em cada coração a paz que a gente sente hoje. Você crê nisso? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque, primeiramente, reconhecemos o quanto a gente é falho. E por isso é que a gente te agradece pela Tua misericórdia, Senhor, que nos alcançou e que nos dá ainda a responsabilidade dessa palavra. Não somos dignos dela, Senhor. E nunca, jamais seremos. Mas precisa ser para nós uma alegria. Entender que o Senhor confiou a nós essa mensagem salvadora. Chega a deixar o nosso coração em júbilo, em pensar que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, confiou às nossas mãos seres tão pequenos, tão diminutos, uma responsabilidade tão grande, Senhor, de pregar essas boas novas que podem salvar vidas. Nos ensina, Senhor, a sermos mais diligentes, mais urgentes nessa pregação. Nos ensina a vivermos felizes em comunhão, como comunidade. A expressarmos essa felicidade quando estamos juntos e não quando estamos com outras pessoas. Ou pelo menos não somente quando estamos com outras pessoas. Mas que sejamos felizes por estarmos juntos. Porque juntos somos o teu corpo, Senhor. A tua igreja, o teu povo. Que clama a ti em comunidade, que vive uma vida em comunidade e que quer evangelizar como uma comunidade cristã deve evangelizar. Nos faz entender, Senhor, a importância de saber que a missão é tua. Nos faz, Senhor, nunca jamais mercadejarmos, trocarmos essa palavra, diminuirmos ou sequer presumirmos a respeito dela. E nos torna, aqui na igreja de Cristo, no Gereissati 1, uma igreja onde o evangelho é visível. Uma igreja onde
expressa tudo aquilo que emana do Evangelho: amor, perdão, misericórdia, santidade, salvação, que haja salvação por meio desta congregação. Faz assim, Senhor. Mesmo que em nossos corações isso esteja dormindo. Mesmo que em alguns corações isso não seja real, ou haja dúvidas. Mas tira, Deus, do nosso coração qualquer dúvida. Tira, Senhor, do nosso coração qualquer coisa que nos atrapalhe a viver esse evangelismo, a viver essa pregação do Teu Evangelho. Arranca, Senhor, do nosso meio aquilo que estiver nos impedindo de que esse Evangelho cresça, que esse Evangelho seja propagado. Em nome de Jesus, seja o que for, retira do nosso meio, retira do nosso coração e nos faz uma igreja que propaga a Tua verdade, a Tua paz, a Tua salvação. Em nome de Jesus. Leva-nos para as nossas casas, Senhor. E que essa palavra nos faça refletir na nossa vida como cristãos e enquanto comunidade. Não permite que ela fique apenas em nossos ouvidos, mas desça até o mais profundo do nosso coração. Que venhamos olhar para dentro de cada um de nós e nos avaliarmos a respeito de como nós estamos vivendo esse evangelismo. E buscar propagar a verdade do Senhor. Nos leva, nos protege, que nenhum mal nos aconteça, e nos dá uma semana cheia do Senhor, da Tua palavra, do Teu Espírito. E assim sendo, uma semana onde o evangelismo será uma cobrança dentro do nosso coração. Faz assim com cada um de nós, aqueles que estão aqui e aqueles que acompanham e escutam pelas redes sociais. Acompanha eles, alcança eles, para a honra e glória do Senhor. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém.